é o seguinte. Vamos lá, sempre buscando do mensal. Olha só, mensal tá lateralizado, né, com um tiquezinho um pouquinho para baixo, tá? Mas ele vem fazendo um movimento, ó, a partir daqui, ó, de fraqueza, ok? Então ele vem fazendo um movimento de fraqueza, lateralizou e agora está com o tiquezinho para baixo. Se ele tivesse subindo, fazendo assim, né, o primeiro momento ainda seria perigoso, tá? Mas consolidando já fica um pouco mais fácil a nossa leitura. Então, como ele já estava subindo aqui, ele caiu, consolidou em fraqueza, tá? Isso é um excelente cenário para a gente. Aqui ele deu esse tique para baixo, consolidou em fraqueza, lateralizou, que o diário ganhou uma pequena força aqui nesse cenário. Aqui, ó. Epa, já entrou um volume ali, cheguei ali. O diário tava devendo força e ali, a partir daquele momento aqui que ele, né, consolidou em fraqueza e lateralizou, o diário foi lá e fez o seu ciclo e agora vem fazendo um movimento de baixa. Tá perfeito para a gente pegar essa continuação aqui da fraqueza do mensal. Olha só, semanal abriu com tique para baixo e um tique, tá? Pode considerar até um tique um pouco agressivo, ó. Tá consolidado em lateralização com um pouquinho de força, né? Mas se você for observar bem, tá praticamente lateralizado aqui durante todo esse período que foi o momento da alta do diário. Bora conferir. A gente pega o diário, olha só a alta do diário, ok? Deixa eu tirar esse volume aqui. Então, o cenário está começando a ficar muito interessante para a venda do GBP. Semanal com tique bem agressivo, mensal lateralizado, diário, olha só, chegando aqui na região da linha vermelha. Se o semanal ainda tivesse assim, ó, seria muito perigoso. Mas o tique do momento ele está sendo importante, seguindo aqui o fluxo do diário e o mensal que está fraco na consolidação, lateralizou e está com um tiquezinho assim um pouquinho para baixo. Ele vem de uma fraqueza, ele não está vindo de uma força, ele já está vindo de cima para baixo. Então isso facilita demais a leitura. H4 está aqui no topo, tá? Muito interessante. E H1 deve fraqueza. Olha só. Cara, no meu ponto de vista, se a gente for fazer realmente a leitura, né, como um entendimento claro, tá? Aqui é ponto de venda do GBP. Só que o H4 ainda não consolidou muito bem em fraqueza, tá? Então esse é o perigo. Porque o H1 ainda pode voltar a subir. Mas como o H1 deve fraqueza, eu não acredito que ele suba, tá? Olha só, como ele veio muito forte aqui, então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. Mas o H1 devendo fraqueza, deixa eu só ver o M30 aqui. Ó, M30 também deve fraqueza, mas ele pode subir um pouquinho mais aqui para depois ele cair, tá? E aí o H1 que está aqui no zero cai, né? O mais correto, espera o H4 ali consolidar em fraqueza, cara, tá? Consolidar em fraqueza e aí o diário, ó, vai começar a descer junto com o H4. Não é o H4 que vai puxar, tá? Mas pela fraqueza que o diário vem mostrando, isso tende a acontecer. M30, ok, H1 mostra que ainda que ele deve fraqueza, mas que ele ainda é forte. Aqui, ó. O que é que eu esperaria para essa venda do GBP? Com a finalização desse ciclo de alta, ele começar a cair, né? M30 sobe, cai junto com o H1 que está aqui no zero, pode voltar aqui, ó, na verde e continuar a queda. Aí você pega
o diário, você pega, ó, o diário abrindo abaixo do box. Se estivesse aberto abaixo do box seria muito mais interessante, tá? Mas ele pode namorar aqui nessa região, tá, da linha vermelha. Então por isso que é sempre o ideal esperar, tá? Se quiser antecipar, espera todos os times aqui alinhar M30, M15, H1 junto com H4, tá? Então espera que ele subir para depois vender. Se quiser uma posição mais concentrada, uma forma mais fácil de você realmente pegar essa fraqueza do GBP, cara, o ideal é o quê? O diário tá vindo aqui, espere ele abrir rompendo a vermelha, tá? H4 já vai estar caindo e H1 também já vai estar caindo. Então você vai ter esse movimento aqui, tá? Se não abrir hoje, né, provavelmente não vai romper hoje, né? Ou possa ser que seja esse rompimento amanhã pela manhã. Aí é só mesmo acompanhar, tá? Então fica de olho nesse H4 e nesse diário do GBP. O H4 está bem interessante já. Com o vermelho aqui, com o diário na vermelha aqui já me mostra, tá, que ele tende a cair, cara. Tende a cair. Vai ser muito difícil ele subir aqui. Tá? Olha o semanal como tá. Ah, Sérgio, mas está no zero. Permite o diário trabalhar o ciclo contrário, é verdade. Mas o diário, ó, precisa finalizar esse ciclo aqui de baixa. Já está bem pertinho, tá? Então espera, né? Se não acontecer essa madrugada, espera amanhã ele romper a vermelha, H4 caindo e H1 também caindo, para a gente poder vender GBP. Então só vou copiar e colar. Zero sete. Fala, Gabriel, Josimar. Cara, olha só, que interessante, né? Você vê que o cenário não tá meio estranho, tá? Ó, o NZD tende a completar ciclo pela força que ele tá fazendo. E aí, meu irmão, como é que você tá? Tende a completar força. Ele deve, desde esse momento aqui, ó, um ciclo de força. Tá? E tá subindo muito inclinado. Tá? Mas, cara, tá meio que doido, tá? Não vou dizer assim, não tá seguindo muito legal não. Mas a gente tá vendo aquele forte, então a gente não vai operar a fraqueza dele. Olha só, o semanal continua do mesmo jeito da semana passada. Né? A AUD continua do mesmo jeito da semana passada e o JPY está esticando em força. Dólar está perdendo a força dele dentro do box, né? Justamente por causa do movimento do payroll, tá? Então a gente vai focar somente nessas moedas que estão fáceis, tá? Vou ser bem sincero para você, eu quero o AUD fazendo esse cenário que a gente copiou ainda semana passada. Vai ser uma das melhores oportunidades. AUD, né, com o diário enfraquecer, semanal já está fraco, H4 fraco e H1 fraco. Vamos ver somente o AUD aqui, só para facilitar. Ó. Você vê que ele consolidou em fraqueza, cara. E o diário apontando para cima. Apontando para cima. Olha só, aí tu pega o mensal do AUD, não é forte, mas ele está numa região que ele pode vir buscar força, né? Mas ele ainda está em fraqueza. Aqui, ó, como aqui, tá? Ele está em fraqueza, lateralizou, né? Permitiu o semanal fazer todo esse movimento aqui nessa lateralização, tá? E agora o semanal quebrou para baixo e consolidou em fraqueza.
Aí o diário tá aqui no topo. Teve alguém que falou assim, Sérgio, mas aí ele tá forte. É verdade, tá forte, tá? No semanal, antes de ele consolidar, ele tava forte. Ele vinha forte. Mas eu não ia buscar mais compra dele nesse ponto aqui do semanal. Porque eu falei que poderia, né, quebrar aqui após ele fechar esse ciclo. E de fato ele quebrou após fechar o ciclo e abriu novamente para baixo. Tá? Só que o mercado ainda não respondeu essa fraqueza. Não respondeu essa fraqueza. E o diário, olha só, que estava subindo aqui, mostrou bastante força. Aí o que foi que eu falei? Vamos esperar o diário abrir em fraqueza ou consolidar um dia em fraqueza para a gente poder começar a entrar no AUD. Tá? Ele abriu novamente forte. Só que o H4, cara, ainda deve estar um movimento de baixa. Ainda deve aqui completar um ciclo de baixa. Deixa eu ver como é que está o H1. Também deve um ciclo de baixa. Tá? Então, essa força do AUD, desse jeito que está aí, ó, tá um pouco claro, né? Olha só o tamanho dessa distribuição aqui desse tick, cara. Tá agressivo. Não vende ainda. Tá? Eu espero aqui, vou esperar ele fazer isso aqui, ó. Né? Se ele lateralizar e depois quebrar para baixo, melhor ainda, tá? Ele lateraliza e quebra para baixo. Aí o H4 já vem fazendo fraqueza aqui ou aqui, H1 estando no topo, show de bola. Então vou esperar a fraqueza do AUD. Ah, tá forte aí, H4, olha só. Pode voltar a subir, mas aqui eu já não arrisco quando eu vejo essa exaustão. Tô fora disso, desse movimento. E o H1 finalizou um ciclo de alta. E vem para fazer um movimento de baixa, tá? Acompanhando o semanal e o mensal, o jogo pode virar. Ele está com esse tique lateral, depois ele pode continuar a sua fraqueza, porque o semanal está no topo. Se o semanal tivesse aqui embaixo ou aqui no zero ganhando força, aí eu poderia acreditar que esse mensal faria isso, tá? Mas para essa leitura aqui, consolidado na fraqueza, eu vou aguardar a fraqueza do AUD no diário. Deixa eu ver aqui a mensagem. Cadê? Quem mais que está interessante aqui que eu estava dando uma olhada? Velho, olha só. Esse JPY no diário aí, tá? O que está acontecendo ali é por causa do fato, né, que teve do ministro lá. E também por causa do PIB que saiu agora há pouco, mas não foi tanta coisa assim interessante no PIB. Eu acredito que mais pela renúncia, né, do primeiro-ministro lá, que foi mais impactante. Tá? Então eu espero aqui ainda a força do JPY. Ele pode vir completar um ciclo de baixa, né? Ó, ele fez um movimento de alta, tá retornando aqui, ó. Se eu botar individual, veja só que ele tá retornando, ó. Ele estava, né? Porque depois de hoje foi pura sacanagem. Ele subiu bastante forte e veio quebrando, caindo sem muita fraqueza. Eu tô caindo, mas não tô com tanta força, né, para derrubar aqui esse preço. Aí foi lá aqui, né? Depois de romper o zero, ele abriu aqui agora muito agressivo para baixo por causa do fato. Por um lado é bom que ele está consumando aqui esse ciclo de fraqueza, mas como ainda está muito íngreme para baixo, a gente não vai buscar a compra dele agora, tá? Mas eu também não busco a venda. Por quê? Olha só, mensal no zero. Ah, Sérgio, mas ele está com tique para baixo. Ele está colaborando, né, com a fraqueza. Tá com tique para baixo, perfeito, está colaborando com a fraqueza. Mas de onde é que vem o mensal? Mensal vem de uma baixa para uma alta. Se ele tivesse de uma alta, né, vindo para uma baixa,
aí beleza, seria perfeito aqui esse movimento aqui para a gente buscar a fraqueza dele, tá? Mas está com o tique para baixo, cabe venda em alguns momentos sim, mas eu prefiro não operar assim, tá? Eu busco sempre a confluência ao meu favor, né? Com o passar do tempo você vai entendendo, você vai vendo, não, tá retraindo, dá para mim entrar contra, mas eu não opero contra, cara, simples assim, tá? Então o que eu quero é esse semanal forte, e o semanal já está me mostrando, ó, tá segurando aqui, ó, tá vendo? Você vê que ele não tá enfraquecendo, mas ele também não, aqui ele começou a quebrar o tique, tá? E consolidou em força, olha só. Mas não tá aquela força ainda tão agressiva, né? Mas está começando a mostrar as caras. Tá começando a mostrar as caras. Então, operar contra esse semanal aqui, eu não vou operar contra esse semanal, sabendo que o mensal vem de uma baixa, tá aqui, né, com o tiquezinho para baixo, mas o tique ele pode virar para cima, justamente porque o semanal tá aqui embaixo, tá? Diário fez aquele ciclo de alta, confirmando a possibilidade, essa aqui, ó, confirmando a possibilidade desse semanal continuar a força, tá? Mas lateralizou, o diário veio caindo, né? Esse tempo que estava lateralizando foi essa queda do diário, tá? O semanal semana passada vinha forte e o diário aqui estava começando a reagir. Aí aconteceu isso aí, o diário foi lá e quebrou para baixo, só que o semanal continua do mesmo jeito. Tá? Semanal continua do mesmo jeito. Então, quando o diário começar um novo movimento de força aqui, cara, aí vai ficar bem interessante. Ele não veio no zero, não veio na vermelha, mas ele pode vir aqui depois de finalizar o ciclo. Tá? Então, se a gente quer a continuação dessa força aqui, ele tinha que vir aqui no verde, no zero, na vermelha ou voltar aqui embaixo, né? E aí você tem de fato a confirmação da força. H4 foi na verde, olha só como quebrou de vez, né? Raramente a gente vê essa quebra assim, ó. Raramente a gente vê isso. Tá? Quando ele voltar a subir aqui, se o diário já estiver forte, muito bom, a gente pega a força do JPY. Deixa eu ver como é que ele tá andando. Pode vir fechar o gap aqui, né? Tá bem interessante. Mas a gente não vai operar contra esse H4, esse H1 e esse diário morto desse jeito, tá? Ó, olha só, 400 pontos de gap, cara. Tá bem interessante. Tá? Eu não opero essa fraqueza aqui, não. Para operar a fraqueza dele aqui, ó, eu poderia colocar aqui uma buy limit, que o preço pode vir fechar aqui esse gap e depois voltar a subir. Aí seria interessante, mas assim, para mim já entrar com essa cratera aqui no preço, eu não vou não. Olha só. 500 pontos aqui, entende? Então o mercado pode vir aqui, fechou o gap, depois ele vai lá e sobe. Mas o JPY pelo semanal e pelo movimento do mensal eu vou buscar a força, tá, cara? Vou deixar aqui a mesma questão, ó. E vou fazer exatamente assim, ó. Vamos ver o NZD. NZD igual ao D. Continua fraco, mensal, em região de compra. Semanal continua fraco. E diário tá fazendo aí o seu movimento de alta. Né? Muito fora de contexto. Você vê que não tem confluência. A única confluência aqui vai ser quando o diário tocar no zero,
tá? E o H4 já tiver aqui, ó, possivelmente exausto para fazer uma fraqueza. Aí você consegue operar a favor do mensal e do semanal. Só não vai estar conseguindo operar a favor do diário. Então, NZD eu vou colocar aqui diário fraco ou lateral dentro do... ou lateral acima do zero, de preferência. H4 fraco em exaustão e H1 fraco no topo. E H1 fraco, né? Tá. Vamos lá, deixa eu desenhar esse cenário aqui para vocês. NZD vem muito forte, mas lembrando que o mensal é fraco e o semanal, né? Pera aí. Mensal é fraco vindo assim e o semanal é fraco vindo assim, ok? A gente só tem um diário vindo forte. Tá, só que o diário está muito agressivo. Essa pausa aqui pode acontecer agora? Talvez sim, mas eu acredito que não. Eu acredito que ele aconteça no zero ou depois que ele romper o zero. Tá? Porque quando ele chega nessa região aqui, a fraqueza dele, né, já está um pouco maior, porque ele já gastou aqui essa força daqui até aqui, e você tem um mensal fraco e tem um semanal também fraco. Então se o diário chegar aqui, ó, nossa, bater aqui, lateralizar assim, tá? O H4 já tiver aqui, ó, exausto e começar a fraqueza, o H1 possivelmente vai estar também já em queda. Se tiver rompendo o zero, né, a vermelha, melhor ainda. Tá? Então dá para buscar a fraqueza da NZD, dá, com esse risco dentro dos pontos de parada. Tá? Mas o H4 pode fazer isso aqui, começa a cair, o H1 vem aqui, começa a cair também, diário está dentro do ponto de parada, tá? Você tem o mensal e o semanal dando a força não, né? Distribuindo novamente a fraqueza em todos os times. Mas lembrando que o diário está fazendo esse descanso aqui só para o H4 vir completar o ciclo que deve, né? E depois voltar a subir, se de fato estiver corrigindo agora pelo diário. Tá? Porque estava respeitando o semanal. Agora você vê que o semanal, semana passada, manteve do mesmo jeito praticamente para todas as moedas. E o mercado não respondeu ao semanal, né? E na maioria das moedas respondeu mais ao movimento diário. Tá? Então agora a gente vai buscar a fraqueza do NZD quando ele de fato entregar ali dentro daquela parte, né, dessa região aqui acima do zero. Olha só, o CAD deve força no semanal, mensal tá fraco, dólar fraco, ainda eu vejo um dólar fraco. Cara, olha só esse tique do semanal do dólar. Tá perdendo já, ó, é isso aqui que eu falo, ó, semanal do dólar aqui, ó, veio muito forte, quando rompeu a vermelha aqui do box, você vê que agora ele já não tá com aquela força tão agressiva aqui, ó. Ah, Sérgio, mas é por causa do payroll do diário. Exato, mas só que o mensal é fraco. Tá? Então o mensal ele puxa o semanal para baixo e ele puxa o diário para baixo. Chegou dentro do box, né? Vejo aqui a possibilidade dele lateralizar, tá? E o diário, ó, continuar aqui derretendo, cara. Isso é muito possível, tá? É muito possível. Ainda mais que o diário do dólar, ó, deve um movimento de fraqueza, tá? Então a gente vai esperar o que? H4 e H1 sem mistério. Olha só, olha só. Dólar vai ser uma boa e uma baita oportunidade. Mensal consolidado em fraqueza, vindo de fraqueza, ok? Olha só, vindo de fraqueza, tá? Ele não vem de força, ele vem de fraqueza. Semanal dentro do box,
né? Já começando, olha só, perder aquela volatilidade que ele vinha aqui, ó, até fechar dentro do box. Diário, opa, a nosso favor. Olha só, vinha de fraqueza, o que foi que eu falei? Já tem umas 2 semanas que eu venho buscando essa fraqueza desse infeliz, né? Aqui, ó. Diário fraco, H4 fraco, no topo e H1 fraco. Semana retrasada, diário abrir fraco, H4 caindo e H1 retornando nos pontos de parada. Então, a gente já tem um diário fraco. H4, olha só, deu uma alavancada aqui muito grande, tá? Isso é muito interessante. H1 aqui fez ciclo. Não. Cara, a gente pode ter aqui, ó, H1 finalizar esse ciclo aqui, voltar a cair, a gente vai ter uma pancada dessa daqui no dólar. Oi. Já vou, hein? Pera aí. Opa, voltei. Então a gente pode ter, deixa eu ver como foi essa distribuição aqui no dólar. A partir daqui, né, consolidou aqui a fraqueza. Não sei se alguém pegou essa fraqueza do dólar aqui, cara. Ainda não tava fraco, né? Consolidou aqui, ó, quando fechou esse dia. H4 fraco. Nossa, cara, olha isso, bem na notícia, não foi? Aqui foi no dia do payroll. É, sexta-feira aqui a notícia. Quem se posicionou até antes aqui, cara, já tinha probabilidade altíssima de entrar vendido no dólar, cara. Oh, meu Deus. Olha só isso aqui. Esse era o movimento. Eu acho que eu desenhei esse movimento na live. É, abrir fraco, H4 caindo e H1 retornando nos pontos de parada. Foi na sexta-feira. Diário consolidou em fraqueza. H4 fraco e H1 ok, tá? Não vamos lamentar não. A gente vai ter outra oportunidade aqui, ó. Deixa eu ver aqui como é que tá. É, cara, ó. O cenário aqui não tá bom pro dólar não, cara. Ó, isso aqui pode ter de fato, ó. Olha só isso aqui. E aí a galera que tá enxergando venda já aqui, ó, nessa região pode tomar uma tapada, viu? Ele pode varar aqui para depois ele continuar essa alta, cara. Tá? Vou deixar isso até salvo aí porque a gente tem um semanal no ponto de parada e tem um diário fraco. Ok? Então H4 continua fraco, diário fraco, H4 fraco. Espera aí, tropa. O H1 enfraquecer, tá? Espera o H1 enfraquecer. Espera o H1 enfraquecer. A gente tem uma boa probabilidade de continuação de fraqueza do dólar. Então o dólar só vai ser isso aqui, ó, tá? Ele eu vou até colocar em cima de algumas moedas aqui, porque o GBP e o dólar, para mim, até o momento são as moedas mais interessantes para se operar essa semana. Diário já está fraco, H4 está praticamente fraco. Espero H1 fraco dentro do box ou no topo. Ok? Esse aí para mim vai ser um dos melhores cenários. Deixa eu voltar aqui, vamos continuar.
O CAD também segue a mesma linha, mas só que olha só onde é que está o H4 do CAD. A gente não vai vender o H4 aqui, né? Pelo amor de Deus. Aqui não, aqui ainda tem bastante chão para poder cair até os níveis aqui, até os pontos de parada que ele faz. Só que depende muito de onde está o H1, tá? Mas quando você tem, olha lá, ó, aqui, ó. Depende muito de onde está o H1. H1 aqui, H1 aqui dá a possibilidade. H1 aqui dá a possibilidade. Agora, o H1 do CAD aqui, ó, já fica mais fácil, né? E o H4 aqui embaixo, você tomar uma retração desses dois times. Então, quiser operar o CAD, é o mesmo cenário, só vai ter que esperar um pouquinho mais o H4 chegar perto do box, né? E o H1 estiver retornando do topo. Deixa eu ver, semanal do aldeia já falei, CHF forte, diário forte, o H4 forte, o H1 forte no extremo. Semanal consolidou em força e muito bem consolidado, né? Para pegar uma força aqui do CHF, dá para pegar, tá? Só que aí o H1 teria que estar retornando em força aqui, ó. Porque você tem uma força muito clara tanto no mensal, né? Aquela meia lateralização dele já não existe mais. Depois do último dado de sexta-feira, o semanal concretizou em força. O diário está na região de força lateralizando e H4 continua forte. Talvez aqui ainda dá para pegar esse movimento ele retornando daqui dos pontos de parada, tá? Se o H4 continuar forte, diário, né, tá aqui, continua na força, aí você vai ter todos os times a seu favor. Ah, Sérgio, mas o semanal tá vindo de fraqueza, é verdade, mas olha a diferença desse movimento aqui, ó. Aqui, depois que ele consolida, tá, ele volta a ficar a favor do mensal, que tá muito forte, muito forte. O diário tá aqui, ó, lateralizando, tá? E o H4 também tá muito forte ainda. Se o H1 retornar aqui com esse H4 aqui ainda forte, tá? Ele pode fazer isso aqui, ó. O H4 tá aqui forte, o H4 vai ficar assim, ó, querendo lateralizar e não lateraliza, ele fica assim, ó, tá? E se o H1 voltar a subir, esquece, você tem outra pernada de H1 aqui. Então você pode ter outro momento de força do CHF. Tá? Mas sinceramente é uma moeda que eu não gosto de operar não. Eu acho que paga muito pouco. Então é isso, galera, tá? No meu ponto de vista, não tem muita coisa para poder estar caçando não. Sinceramente, é buscar essa venda do GBP, semanal fraco, diário rompendo ali a vermelha, H4 no topo, tá vendo? H1, olha só, devendo fraqueza. Buscar a venda do GBP, buscar a venda do dólar. Olha só, mensal fraco, tá? Semanal dentro do box, né? Diário abrindo em fraqueza, continuando em fraqueza, H4 fraco, só falta o H1 também enfraquecer. Então buscar a fraqueza do USD. O AUD tem que buscar aqui a fraqueza agora no diário. O diário já finalizou o ciclo, continua muito forte, tá? Sinceramente, não vejo motivos. O único possível é somente isso aqui, ó. Região de interesse de compra, tá? Ah, Sérgio, mas ali eu não sei se ele vai continuar subindo, ó. Então faz isso aqui, ó. Volta nos estudos. Vamos lá, vamos ver isso aqui. Nesse ponto aqui, ó. O que foi que aconteceu no semanal? Será que a gente tem a leitura? O semanal tava ganhando força. Ganhando força, chegou dentro do box.
Ainda tava muito forte aqui, ó. Bora ver como é que tava o mensal. Tique muito forte, como é que tava o diário. Tem que a gente vai ter essa leitura do diário. Acho que não. Acho que ali já tá muito antigo. Já tá muito antigo. Tá dando pouco dado aqui no diário do Alde, né? Muito pouco dado. Olha só. Muitos poucos dados. É, não tem como fazer esse estudo ali não. Deixa eu ver aqui nessa parte aqui que ele tenta ganhar força. Tem vários pontos aqui que a gente pode buscar aqui, ó. Tem esse aqui. Ah, isso aqui é semanal. Eu quero mensal. O mensal não vou ter esse ponto mais, não tá aparecendo mais essa leitura. Infelizmente, infelizmente. A gente não vou conseguir fazer esse estudo. Tá? Dessa região aqui, eu não vou conseguir fazer esse estudo dessa região. Mas tem essa força aqui, ó. Mensal, semanal, quero ver se tem um diário. Semanal continua na força aqui, tá? Deixa eu ver agora o diário, se tem essa leitura. Se não tiver, lascou. Não tem. Não tem. O Alde tá estranho. Muita pouca informação. Muito pouca informação. Mas enfim. Aí a gente teria que ver como base outra moeda, né? Pra achar agora aqui vai demorar um pouquinho, peraí. Eu quero um semanal no topo, tá? Deixa eu pegar aqui um semanal no topo. Deixa eu ver o NZD como é que tava no mensal. Não. Pior que eu não tenho ninguém aqui, ó, muito próximo aqui, ó. Só o NZD mesmo, que tava nessa mesma região. E o NZD serve de base para o AUD, tá? Aqui, ó, querendo lateralizar aqui, depois ele caiu. Aí é o que eu falo, pode acontecer exatamente o mesmo movimento, gente. Ele lateralizou aqui, ó, parecia que ia ganhar força e depois ele derreteu. Tá lateralizando aqui, parecia que ia ganhar força e depois ele derreteu. Bora só ver onde é que tá esse semanal do NZD. Não chegou a subir tanto, mas olha só, vinha muito forte, muito forte. Começou a quebrar, 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 consolidou em fraqueza. Depois que ele consolidou em fraqueza, olha só, consolidou em fraqueza, ele voltou a distribuir. Alde consolidou em fraqueza, eu também acredito que ele agora começa a distribuir novamente, tá? Essa é a minha leitura. Como eu já falei na live anterior, uma paridade ou uma moeda que tende a andar sempre junto. NZD veio no zero e voltou a cair. AUD chegou novamente no topo, né? Então a gente pode ter um movimento muito maior do AUD. Pronto, então é isso. Deixa eu ver só o euro. Mensal forte, semanal forte. Semanal forte. O diário ainda deve fraqueza. H4 no topo. Não compro, tá? Ó, deixa eu colocar o euro aqui. Vou analisar porque tem gente que gosta muito do euro, tá? Olha só. Mensal forte. Ah, infeliz. Semanal também forte. Vem de uma fraqueza mais desenhada, tá? Observa que ele consolidou, caiu, subiu, consolidou. Só que o diário deve fraqueza. Aí tem uma grande diferença. O diário deve fraqueza e H4 está no topo. Tá? Então dá para a gente buscar a venda do euro. Diário rompendo a zero.
Diário rompe o zero, tá? E H4 continua seu movimento de fraqueza. H4 continua fraco e o H1, deixa eu ver, o H1 também deve fraqueza. O H1 também deve fraqueza. Isso mostra que ele é forte, tá? Mostra que ele é forte. Como o semanal está consolidado, o mais correto é a gente operar a favor da tendência. Tá? Espero o H4 finalizar o ciclo de baixa. Provavelmente pode levar essa semana. Ou se ele voltar aqui nos pontos de parada na zero, iniciar força e o H1 que está devendo um ciclo de baixa vem aqui no fundo iniciar força, a gente compra o euro. É o mais correto, tá? Operar a favor da distribuição. Então eu vou colocar aqui euro compra, tá? Semanal tá forte. Eu vou deixar aqui essa observação semanal forte porque na terça-feira ele pode ter sofrido alguma alteração de acordo com o diário, tá? De acordo com o diário e o H4 que deve em fraqueza. Então ele pode voltar, aquele ticket do semanal pode voltar a cair. Mas se não cair, a gente busca o semanal forte, diário, abrindo. Diário abrindo forte, tá? Com H4 nos pontos no zero. Vou colocar no zero, é melhor. No zero. E H1 no fundo. Aí a gente tem a compra do euro a favor do mensal e semanal. Diário abrindo forte, H4 no zero e H1 no fundo, não tem erro. Fechou? Mas como ele deve uma fraqueza, tá, gente? Eu prefiro que ele faça um ciclo completo de fraqueza na H4. Tá? Agora, se ele vem aqui, bate aqui e abre assim, aí você não vai também negar a compra dele, tá? Agora, se ele tiver fraco aqui, ó, né, e o H1 tá ganhando força, você ainda tá a favor da distribuição mensal. Só que aí o diário tem que estar forte. Se o diário tiver lateralizado, não entra, porque dá chabu. Dá merda. Então é isso, tá? Essa é a análise para essa semana. Não vejo nada mais interessante do que isso. Vou compartilhar com vocês aí. 7/9 a 12. Ainda bem que é 12, não é 13, tá? Se fosse 13/9 eu ia tirar. Ia deixar só 12. Para bom entendedor, minha palavra basta. Ai, ai. Tá nessa ordem aí, tá, cara? Nessa ordem aí, ó. A preferência vai ser pro GBP em fraqueza e dólar em fraqueza com toda certeza. Tá, depois a gente vê um AUD, vê um euro. NZD ainda não tá. Ainda não tá 100% daquele jeito, tá? Mas ele tem